Perfeito Estranho tem duas bases principais e uma delas é uma estrutura que veio a partir de uma pesquisa que eu trabalhei durante 2 anos. E essa pesquisa, ela me trouxe alguns conhecimentos acerca de heranças baseados em pontos de vista psicológicos, médicos, jurídicos e também bíblicos. E o Jack Wilber, ele se enquadrou como protagonista nessa história a partir de um ponto onde eu observei que a construção desse personagem precisava ser alguém que pudesse representar a situação em que muitas pessoas elas vivem hoje sem perceber, como é o caso do Jack Wilber. Porque a história, ela nos apresenta um personagem forte, um personagem agressivo e um personagem que ele não tem ideia exatamente das coisas que ele está fazendo. Ele faz pensando nele mesmo e não pensando nos outros. Ele tem uma capacidade de agir e reagir ao mesmo tempo, sem ter qualquer senso, sem ter qualquer noção de como o outro está se sentindo. E o que mais chama atenção no Wilber é que ele não consegue lidar com o que está acontecendo em volta dele pelo fato dele ter focado muitos anos em si mesmo. Então agora ele começa a entender que para resolver o que está acontecendo na sua própria vida, ele precisa começar a resolver questões que estão pendentes, questões pessoais com outras pessoas. E aí o mistério vai levar o Jack a situações extremas, situações muito perigosas. Ele é um personagem que conseguiu ter um levantamento muito forte dentro da própria história. Ele tem inúmeras cenas assim de reviravoltas bem intensas, muitas cenas de perseguição, cenas de suspenses bem trabalhadas. E o Jack, ele foi um personagem desenvolvido para fazer com que o público se identificasse com as situações que ele estivesse vivendo dentro da história. E as situações, elas são inúmeras e elas podem se enquadrar em vários tipos de contextos sociais. Às vezes, quando as pessoas elas têm um problema, elas tendem a criar mais problemas, achando que esses problemas vão resolver o grande problema. Mas, na verdade, você não limpa uma bagunça fazendo mais bagunça, você só cria mais bagunça. E, a partir daí, a gente começa a observar um ponto onde as decisões elas precisam ser analisadas, revistas, de uma forma diferente. Um olhar, quando, às vezes, a situação não muda, o que pode mudar é o seu olhar para ela. E é isso que o Jack começa a entender, começa a perceber a partir do momento que ele entende que não dá para medir forças com o Assassino de Nova York, que é um personagem que ele está presente sem a gente conseguir ver com os olhos físicos, mas a gente sente a presença dele através das ações, através da marca que ele deixa nas cenas em que ele aparece. E o fato do Jack ver o assassino como uma provável ameaça, considerando que ele está sendo intimidado por ele, faz com que ele se desespere de uma forma absurda para descobrir o que está acontecendo, porque é algo que está fora do controle dele. E quando as coisas fogem do nosso controle, a gente tende a se desesperar. O caso do Jack, ele acredita muito enquanto ele está vendo a situação. A partir do momento que o problema foge do controle dele, ele se desespera, ele começa a fazer muitas coisas erradas na tentativa de consertar o que está acontecendo. A história toda ela vai passando por uma reformulação muito interessante a partir do ponto de vista do Jack, a partir do ponto de vista da própria história e a partir do ponto de vista dos outros personagens que enquadram esse suspense. Aonde, embora ele tenha muito dinheiro, o público vai começar a perceber que ele entende que o dinheiro dele não compra o sono, que o dinheiro dele não compra a felicidade, o dinheiro dele não compra a paz, e o dinheiro dele também não é capaz de parar um assassino. E o Jack, ele vive muitas cenas fortes, muitas cenas difíceis, cenas que demoraram, inclusive, para que eu escrevesse. Ele tem muitas cenas de ação, muitas cenas de perseguição, muitas cenas de suspense. Ele é um personagem que ele é muito rico. Ele é o personagem mais rico da história, porque ele tem um desenvolvimento muito grande, principalmente no capítulo inicial, que é o Foco em Mim. A gente entra no mundo dele já pelo ponto de vista de como é a rotina do Jack,
Jack, de como a rotina dele se enquadra no que começa a acontecer na casa dele. Isso é uma coisa que chama muita atenção, vai chamar muita atenção do público, pelo fato da gente não saber exatamente o que é verdade pelo ponto de vista do Jack, porque nós não temos confiança nele, ele não passa tanta credibilidade no começo, pelas decisões erradas, pelas coisas equivocadas que ele tem feito, e isso vai desencadeando uma série de situações. O Jack, ele é um personagem que ele chama muita atenção pela personalidade dele, mas também por tudo que ele passa, por tudo que ele vive e por toda a metamorfose que ele vai sofrendo durante a história. É uma metamorfose muito positiva para o público. Eu acho que o que é mais impactante em Perfeito Estranho é que o que está acontecendo na história pode atingir as pessoas para fazer com que elas repensem os seus atos, repensem as suas atitudes, analisem bem as consequências ou as futuras consequências daquilo que elas estão fazendo agora, que é a proposta ideal. O Jack, ele se enquadra em uma pessoa no qual percebe que há uma consequência familiar de alguma coisa oculta que os seus antepassados fizeram, e ele precisa lidar com isso de uma forma inteligente, de uma forma sábia, mas ele acaba lidando com isso de uma forma muito precipitada, e isso faz com que a história tome caminhos muito grandiosos no sentido psicológico, no sentido de causar um impacto emocional nas pessoas, e a gente vai poder mergulhar em tudo isso que é proposto dentro do livro, principalmente em pontos em que o desenvolvimento do Jack, o desenvolvimento dos outros personagens, eles não são limitados àquilo que é proposto, mas eles são levados a sério para fazer com que as pessoas se identifiquem do ponto de vista psicológico, para fazer com que se identifiquem também dos outros pontos em que a história trabalha, em que a história convida o leitor a se envolver. Com certeza você vai ficar muito pensativo e vai ficar muito criterioso tentando descobrir o que está acontecendo, quem é a pessoa por trás da máscara, quais são os próximos passos do Jack, quais são os próximos passos do assassino. O que vai acontecer a seguir é muito difícil prever, mas é uma aventura, é uma jornada que vai ser muito legal de ver, é uma jornada que vai ser muito legal de participar.